Fala pessoal, vou aqui resolver a dúvida, né, do exercício 3.2 que foi solicitado para mim. Vou ler o exercício e já vou tomando nota das informações. Então, problema 3.2, a determinação experimental dos coeficientes e das perdas de cargas localizadas da perda de carga localizada é feita mediante medidas de pressão e declividades das linhas piezométricas em trechos de escoamentos estabelecidos e de vazão. Calcule a perda de carga e o coeficiente de perda de carga para o alargamento gradual mostrado na figura 3.18. Vocês têm acesso ao livro, mas essa figurazinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Em relação à velocidade do tubo de 75 milímetros. Essa informação não precisaria nem ser dada, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. A partir dos dados da figura. Então tá, o que está sendo solicitado então para a gente? Para a gente descobrir qual que é a perda de carga gerada por esse alargamento gradual e o coeficiente de perda de carga localizada que ele representa. Eu peguei aqui e reproduzi, né, em preto está a tubulação, o alargamento gradual e a tubulação de 75 e de 150, que é a jusante do alargamento. Reproduzir as linhas piezométricas tanto antes quanto depois do alargamento e os seus respectivos valores. E também embaixo aqui eu reproduzi os comprimentos. Aqui ficou um pouquinho fora de escala, mas vai dar para a gente entender. Qual que é o X da questão aqui? Nós temos uma determinada distância. A outra coisa que eu fiz, eu chamei de ponto A imediatamente antes do alargamento gradual e chamei B imediatamente após o alargamento gradual, tá bom? Para que eu fiz isso? Porque eu sabendo qual que é a cota piezométrica que eu tenho em A, descontado da cota piezométrica em B, eu vou ter a perda de carga gerada só na peça. Se eu aplicasse Bernoulli do meu ponto D até o ponto E de escola, teria 0,30 e teria 1,5 metros, ou seja, 1,80 m de tubulações que não fazem parte da peça e que daria gerando perda de carga no meu sistema. Então eu tenho que saber como que essa gotinha de água vai chegar, com qual energia que ela vai chegar imediatamente antes da peça e imediatamente depois da peça. Então por isso que eu coloquei esses dois pontos A e B que me interessam. Chamei o ponto C e o ponto D, que seria os dois pontos de medição da energia piezométrica, seja no ponto C ou no ponto D, a montante do alargamento, e chamei de ponto E e ponto F a jusante do alargamento. Pode surgir uma pergunta, professor, mas então por que não mede, por que não faz essa medição exatamente nessas duas posições, A e B? Porque, galera, tá lembrado que quando eu tenho qualquer interferência na tubulação, essa interferência ela não inicia na peça, ela inicia uma distância antes e ela termina uma distância depois. Então eu estou medindo antes de fato da interferência da peça causar no escoamento. E eu meço depois que eu tenho a certeza que finalizou a interferência da peça a jusante do escoamento. Então por isso que essas análises elas são feitas imediatamente uma distância antes e uma distância depois da peça, justamente para não ter a interferência que a peça causa, um pouco a montante e um pouco a jusante dela, beleza? Então daí eu separei o nosso tubo com essas nomenclaturas. Então qual que vai ser a nossa solução? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós não sabemos o que está acontecendo de C para D. De C para D, essa diferença de nível é a perda de carga que está acontecendo na tubulação, correto?
Ou seja, essa é a perda de carga CD. Beleza? O que acontece? Se eu pegar essa distância CD e dividir pelo comprimento CD, eu vou ter a perda de carga unitária no tubo de 75 milímetros. E essa perda de carga, ela acontece tanto de C para D como de D para A. Então essa linha ela continua descendo, uma linha reta, até chegar no ponto A. Entre A e B eu não sei. E é a mesma coisa que acontece aqui no ponto EF. Essa diferença de nível aqui, ela nada mais é do que a perda de carga que acontece entre E e F, certo? Se eu dividir pelo comprimento EF, eu vou ter a perda de carga unitária no trecho de 150 milímetros. Aí nesse caso, o que eu faço? Eu volto para B. Então eu vou aumentar a energia ou a cota pesométrica ou energia pesométrica lá no pontinho B. De que forma? Vou multiplicar esse comprimento de 1,5 por essa perda de carga. E vou somar a essa energia que estava aqui. Idem para cá. Eu vou pegar a energia que eu tenho aqui, vou descontar a perda de carga unitária multiplicado pelo 30 centímetros e aí eu vou ter a cota pesométrica lá no ponto A. Então, resumindo aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? A solução ela vai ser via perda de carga unitária. Ou seja, eu vou determinar a cota pesométrica em A e em B, ou seja, imediatamente antes da peça e imediatamente depois da peça. Aí eu vou aplicar Bernoulli entre A e B. Qual que vai ser a diferença de carga gerada entre A e B? Vai ser só a peça. Tendo a peça, a perda de carga na peça, eu tenho a energia cinética, eu consigo descobrir o coeficiente de perda de carga da peça e aí eu mato o exercício. Tranquilo?